Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, ouvintes do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. E no dia de hoje a gente vai falar sobre a criação do TRF da Sexta Região. O que é isso, pessoal? Um novo tribunal, o Tribunal Regional Federal da Sexta Região. E qual que é essa ideia? Para a gente entender como é que funciona essa organização no Tribunal Regional Federal, o que ele julga, vamos entender um pouquinho, porque isso é muito importante. Ele vai ser inaugurado oficialmente na sexta-feira agora, essa próxima sexta, daqui a 2 dias, ele vai ser inaugurado, mas ele já tem o nome de todos os desembargadores federais que comporão esse tribunal. Os tribunais regionais federais, até essa sexta, vamos dizer assim, eles eram compostos por apenas 5 tribunais no Brasil. A gente tinha o Tribunal Regional da Primeira Região, o da Segunda, que a gente vai falar, o da Primeira por último, o da Segunda Região, ele abarcava os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, o da Terceira Região, São Paulo e Mato Grosso do Sul, o da Quarta Região, os estados do Sul, né, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o da Quinta Região, quase todos os estados do Nordeste, com exceção da Bahia, com exceção também do Piauí e do Maranhão, porque esses 3 estados, Bahia, Piauí e Maranhão, eles compõem a primeira região com os restantes dos estados. Então a gente tinha Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, Acre, Amazonas, Pará, tudo isso compunha a primeira região. A quinta região, os estados do Nordeste, com exceção da Bahia, do Piauí e do Maranhão, com exceção desses 3. E a gente tem a quinta região situada em Recife, ela é situada dentro do estado de Pernambuco, isso é muito bacana. Né? Entre todos os estados, foi escolhido o estado de Pernambuco para ser a sede do TRF da quinta região. Mas o que esses tribunais eles acabam julgando? Eles acabam julgando as demandas, essa é a função principal na área civil, ela acaba julgando as demandas quando você tem presente naquele debate jurídico a União ou alguma entidade da administração indireta federal. Então, ele é um tribunal definido basicamente através da pessoa. Então, você tem tribunais que são definidos por matéria. A gente tem, por exemplo, os tribunais do trabalho, a gente tem também os tribunais eleitorais, em que a definição é por matéria. A gente tem o Tribunal de Justiça, que ele tem uma função muito importante, porque é a função remanescente, ou seja, ele julga quase tudo que está no Brasil, com exceção das justiças especializadas, e a gente tem o TRF em razão da União e das entidades federais. Olha só, ele funciona basicamente para poder julgar isso. É óbvio que ele julga um pouquinho de outras coisas também, mas o principal é isso. Ele vai julgar a União e as entidades federais. E sempre houve uma crítica muito grande ao fato de você ter uma espécie de distorção entre a distribuição das regiões dos tribunais regionais federais. A gente tinha, por exemplo, o Tribunal Regional da Segunda Região só com Rio de Janeiro e Espírito Santo. E a gente tinha a primeira região com Bahia, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, Acre, Amazonas, Pará, que era um monstro, né, de tamanho. Era um tribunal extremamente grande do ponto de vista do número de processos que ele julgava, do número de estados. E daí houve essa demanda para que a gente tivesse um novo tribunal. E acabou se criando um tribunal em Minas Gerais, para julgar os casos de Minas Gerais, que é um estado que tem uma litigiosidade nesse âmbito muito grande. Então, por isso que foi escolhido para a gente ter um Tribunal Regional Federal lá no estado de Minas. É interessante que esse Tribunal Regional Federal ele acabou sendo uma decorrência da primeira região. Então, por isso que quando a gente teve a promoção dos juízes federais por antiguidade para se tornarem desembargadores federais, eles acabaram pegando os juízes federais da primeira região. E esse vai ser um tribunal composto por 18 desembargadores. Não vai ser um tribunal muito grande em número de desembargadores. Desses 18, o presidente Bolsonaro pôde escolher 10. Por que 10? Porque o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele acabou formando uma lista
uma lista com 8 nomes para poder ter uma promoção por merecimento de 6. Então, entre os juízes federais, 8 foram escolhidos pelo STJ para que fossem promovidos por merecimento. Desses 8, o presidente Bolsonaro escolheu 6. Ele também escolheu 2 entre 2 listas tríplices do Ministério Público para formar o famoso quinto constitucional do MP, e 2 entre 2 listas tríplices que compunham o quinto relacionado à advocacia. Então a gente teve 6 promovidos por merecimento, a gente teve 2 que foram do MP, do Ministério Público, 2 da advocacia, e o restante, para compor os 18, foram promovidos por antiguidade. Então, apenas aqueles que não foram promovidos por antiguidade, que não tiveram a participação do presidente da República. Todos os demais, a gente teve uma participação do presidente na escolha. Tá certo, pessoal? Um forte abraço para vocês e até a próxima semana na coluna Contraponto. Boa sorte ao TRF da 6ª Região, que julguem com justiça. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.